Olá, professores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Hoje nós teremos um encontro muito bacana com profissionais, onde nós vamos discutir um tema bem relevante, que é justamente o tema de metodologias ativas. Esse encontro é destinado a você, professor, e nós vamos trabalhar dentro da área de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e aqui comigo no estúdio estão a professora Ana Paula Teles e a Andréia Ruslan. Bom, como definição para a aula de hoje, nós traçamos os seguintes aspectos que nós vamos discutir, que é justamente a definição e as principais características das metodologias ativas, falar um pouquinho sobre como nós podemos entender o que é ou não uma metodologia ativa e ainda verificar como nós podemos aplicar essas metodologias. Será que realmente existe uma receita de bolo para a aplicação dessas metodologias? É só seguir um roteiro? E ainda aonde nós podemos buscar essas informações ou até mesmo planejamentos e sequências didáticas, ok? E para isso, nós vamos começar justamente indagando como seriam, o que são essas metodologias e ainda quais são as principais características dessas metodologias ativas. E para falar um pouquinho sobre isso, as nossas convidadas, eu peço a vocês que se apresentem um pouquinho para nós. Então, primeiro agradecer o convite, né, Débora? É uma oportunidade muito boa para conversar com os professores. A gente espera poder contribuir com a formação de vocês, ainda mais num tema que é tão precioso para a gente, né? A gente já faz um trabalho com exploração criativa, então quem quiser procurar a gente nas redes sociais é só buscar por esse nome, Exploração Criativa, e a gente trabalha muito com esse tema das metodologias ativas. Eu sou Ana Paula Teles, né? Eu sou bióloga, professora de Ciências e Biologia, tenho mestrado e doutorado em Educação e atualmente estou fazendo pós-doc em Educação. Obrigada, Ana. E eu sou a Andréia Ruslan, eu sou professora de Ciências e Biologia, sou mestre em Microbiologia e também especialista em Tecnologias Digitais e Educação. Muito obrigada, Andréia. E assim, gente, sobre essas as aulas delas, elas estão disponíveis em várias redes sociais. Se vocês colocarem Exploração Criativa, vocês vão ter acesso. E é um trabalho muito importante, muito legal, porque justamente traz essas questões das metodologias ativas de forma palpável para nós, professores, principalmente tira bastante dúvidas em relação ao que nós vivemos dentro do contexto sala de aula. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente realmente o que são as metodologias ativas e quais são as principais características. Eu vou abrir aqui, que elas já prepararam um quadro para nós. Então, as metodologias ativas são um conjunto de estratégias que têm o objetivo principal manter o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, essa é a principal característica das metodologias ativas. O aluno deixa de ser um espectador e passa a atuar mais do seu processo de aprendizagem. E aí, o papel do professor nesse processo é de mediador, de facilitador. Então, cabe a nós provocar, desafiar esse aluno, fazer com que ele pense criticamente, proponha soluções para desafios e problemas do cotidiano. E, como professor mediador também, a gente precisa lembrar de avaliar a nossa prática. Entender o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser remodelado para que possa atingir os estudantes da melhor maneira. Uma outra característica das metodologias ativas é que elas incentivam a autonomia do estudante. Então, é uma forma do estudante aprender, a buscar pelo conhecimento quando ele tiver necessidade, a saber como buscar, a saber selecionar fontes de informação e, com isso, ele vai também desenvolver um outro princípio das metodologias ativas que se relaciona à reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, avaliar essas informações e colocar ele para realmente refletir sobre a realidade, sobre o contexto em que ele está inserido. E a problematização também está presente dentro das diversas estratégias que a gente pode chamar de metodologias ativas. O que seria a problematização? São formas de trazer contexto para o seu conteúdo. Então, você como professor, você pode pensar, qual problema o meu conteúdo resolve? E aí você vai ter mais elementos para deixar isso de uma forma mais aplicada para o estudante. E por fim aqui, o trabalho em equipe e a inovação. Trabalho em equipe significa que sempre tem que ter atividades em grupo? Não.
quando a gente fala de trabalho em equipe, é tanto a interação aluno-aluno, como aluno-professor. Então, você pode ter atividades em grupo entre os alunos, mas também aquela discussão coletiva em que o professor está sempre mediando, pedindo para os alunos se posicionarem, confrontarem posicionamentos diferentes. E a inovação também, a gente geralmente relaciona à tecnologia ou algum recurso digital. Isso não é necessário, é claro que você pode inserir, mas para ter uma metodologia ativa não é um pré-requisito. Então, a inovação está muito mais associada a essa nova maneira, essa nova forma de pensar a sua aula, de repensar a forma como seus alunos aprendem. E é interessante porque justamente não é fácil esse processo, justamente que vá uma metodologia que vá trabalhar tudo isso. E se eu tiver uma metodologia que só coloquei ali, por exemplo, um aplicativo onde eu vou fazer um quiz, isso também seria uma metodologia ativa? Então, não. Porque a gente tem que pensar que o objetivo é o aluno estar intelectualmente ativo. Não é sobre movimentar o corpo. Movimentar o corpo, às vezes, é divertido, os alunos vão ficar mais interessados, mais motivados, mas se você faz um quiz, né, utilizando um aplicativo, ou faz um quiz na sala de aula, em que os alunos simplesmente vão ter que usar memorização para responder as questões, não está resolvendo muito problema, né? Porque o objetivo é que o aluno esteja intelectualmente ativo. Então, eu tenho que colocar esse aluno para pensar. E eu tenho que considerar que essas características não vão ser conseguidas, né, atingidas de uma hora para outra. A gente tem que entender que as coisas são processuais, né? Então, se eu quero desenvolver autonomia, eu vou pensar assim, não, eu quero que o aluno seja capaz de pegar um conteúdo, pesquisar sozinho, desenvolver sozinho. Só que ele está acostumado a ser passivo, a só receber o conhecimento. Então, eu tenho que pensar os vários passos que eu tenho que contribuir para que esse aluno consiga chegar nesse nível de autonomia. Então, é muito comum a gente ver professores assim, eu quero ser investigativo, ou então descobre uma outra metodologia, quer aplicar essa metodologia imediatamente e aí se frustra. Os alunos se frustram porque ele quer dar toda a autonomia, vai lá e faz, se vira nos 30. Só que os alunos não estão preparados para isso, né? Então, o professor tem que entender que isso é processual, tanto para os alunos quanto para a gente, professor, né? Porque às vezes a gente acha que a gente também vai conseguir ser autônomo, né, imediatamente. E conseguir também ter todo o traquejo, conseguir entender todas as nuances que o professor precisa ter dentro da metodologia escolhida, né? E isso é muito difícil, requer prática. Exatamente, e a gente precisa ter esse autocuidado também, né? Porque a gente costuma a querer desenvolver esse cuidado com o aluno e esquece que a gente também é ser humano, que a gente também está em processo. Então, quando a gente se valoriza, a gente consegue avançar e insistir nesse processo, né? Porque é muito comum o professor tenta uma atividade e desiste. Fala, esse negócio de inovar não tem nada a ver, esse metodologias ativas é conversa, não é para mim, né? Então tem que ter esse autocuidado mesmo para que seja possível esse desenvolvimento e respeitar esse processo. Ótima dica. E ainda uma das agonias, das dúvidas, principalmente dentro, né, do campo, na sala de aula mesmo, é justamente esse como aplicar essas metodologias, né? Uma das aflições dos professores é justamente o tempo disponível para se gastar nas metodologias ativas. E aí, como que eu faço? Eu tenho pouco tempo, a matriz curricular mudou, agora eu tinha X aulas, agora eu tenho menos aulas. Como que eu posso trabalhar isso? Como que eu consigo atuar com as metodologias ativas, gastando tempo, não gastando tempo? Como que seria? O que vocês têm assim para acalentar o coração dos professores? Em relação a isso, Débora, é importante que a gente tenha uma transformação da nossa mentalidade. Então, pensando em toda a contribuição da neurociência, nos estudos que se tem hoje sobre como o cérebro aprende, a gente precisa entender que há várias formas de se aprender e que algumas são mais eficientes do que as outras. Então, esses estudos têm mostrado que quanto mais ativo e atuante você é do seu processo de aprendizagem, maior a chance de você aprender. Então, ter isso em mente vai fazer com que o professor pense que as metodologias ativas não é uma perda de tempo, mas um investimento.
Sim, é muito interessante porque com essas novas matrizes nós temos então todo um processo que é justamente repensar a minha aula, eu como professora, no meu caso de química, e aí esse processo de repensar essa aula, de repensar esses momentos, né, que teremos, como que eu vou investir essas metodologias, pensar na pluralidade justamente do ensino, então as diversas metodologias que eu posso aplicar. Então, tudo isso é muito interessante. E vocês têm uma metodologia, não tem, para falar para a gente? Tem até um nome interessante? Sim. Eu vou colocar aqui na tela para a gente. Deixa eu passar aqui. Bom, a gente escolheu trazer uma metodologia que ela é coringa quando a gente pensa no planejamento da sua aula. Então, qualquer professor pode usar, qualquer disciplina. Essa metodologia chama aprendizagem quebra-cabeça ou Jigsaw do inglês. Então, o que geralmente, como que funciona, né? Então, é uma atividade que vai envolver a colaboração, trabalho em grupos, e aí você escolhe um tema principal e destrincha esse tema em tópicos de acordo com o número de grupos que você quer mostrar. Então, por exemplo, aqui a gente representou 5 tópicos de um tema central e cada bolinha aqui seria um estudante, cada cor representa um grupo que está com cada um desses tópicos. Então, num primeiro momento, todos os estudantes estão estudando, se aprofundando no mesmo tópico. Num segundo momento, você vai fazer o quê? Você vai misturar esses estudantes, criar novos grupos, de forma que em cada um desses grupos tenha um integrante dos grupos originais. Então, aqui você tem grupos homogêneos e aqui grupos heterogêneos. E aqui cada estudante vai contar para o outro, apresentar para o outro o que pesquisou. E depois dessa segunda rodada, né, de conversa, de discussão, você pode voltar para essa primeira conformação dos grupos homogêneos, em que os estudantes, então, vão mostrar como que eles aprenderam nos grupos heterogêneos. E aí você pode ir para uma discussão coletiva ou discutir individualmente com esses grupos sobre a aprendizagem que eles tiveram durante a prática. E isso é muito legal, porque é uma metodologia super aplicável para dentro do nosso contexto de sala de aula e não requer nada muito elaborado, nada muito exuberante, é algo prático, é possível ser feito. Sim, e além de pensar isso na questão de não depender do tecnológico, né, a gente tem que pensar também nessa questão do tempo, que o professor tem que ser um ser muito estratégico, né? Em todas as suas instâncias, né? A gente pensa no planejamento A, B, C até Z, né? E também a gente tem que repensar esse momento que a gente está com o aluno, esse momento síncrono, seja presencial ou digital, né? Quando a gente está nos encontros lá nos virtuais, os virtuais da vida. Mas aí, o que acontece? A gente tem que perceber que esse momento com o aluno, ele é o mais precioso de todos. Então, é o momento que você vai dedicar a fazer uma seleção dos seus conteúdos, porque a gente precisa dar conta do conteúdo todo, né, Débora? A gente quer cortar coisas, mas a gente não tem esse privilégio muitas vezes. Então, o que a gente vai fazer? Dependendo da instituição, é preciso seguir uma pauta. A maioria dos casos, né, a gente precisa respeitar esse conteúdo e é importante, a gente sabe que muito conteúdo, principalmente, tem alguns conteúdos que são essenciais para resolver problemas, né, do cotidiano do aluno. Então, o que o professor pode fazer? Ele vai olhar para esse conteúdo todo e selecionar quais são aqueles conceitos primordiais que o aluno precisa saber, né, que são centrais da sua disciplina. Vai pensar quais são os conteúdos que os alunos têm muita dificuldade de aprender, às vezes as concepções que eles já trazem de casa conflita muito com o conhecimento científico. Então, esses são temas
essenciais para trabalhar nesse momento síncrono. Os outros, o que você faz com ele? Você pode dar atividade em grupo, você pode usar esse tema como exemplo daquele conteúdo que você está trabalhando, que é central. Usar o recurso do livro didático também, quando nós falamos, né, de escolas que talvez nem mesmo trabalham dentro de séries, é possível também trabalhar com os recursos de livro didático? Sim, então é muito importante esse processo de seleção, que realmente muda essa perspectiva, né, de gastar tempo para investir tempo. Porque se você adapta esses conteúdos, realmente a metodologia ativa, mesmo a mais simples, né, que pode ser a forma de você dialogar com seus colegas, né, colocar os meninos para pensar, para se posicionar, que não exige nenhuma tecnologia, vai exigir um certo tempo. Isso é inevitável. Mas se você tem essas estratégias para trabalhar os outros conteúdos, aquele tempo está sendo bem aproveitado, né? E é bom que você falou justamente sobre uma outra questão, que é justamente os planejamentos, né? Os planejamentos e as sequências didáticas, nós temos aí, então, uma gama de professores. Onde eu vou encontrar esse planejamento? Onde eu vou encontrar essa sequência didática? Como é possível encontrar de metodologia A ou metodologia B? O que nós podemos falar um pouquinho sobre? Os planejamentos, né, eu entendo que o professor ele precisa organizar o tempo que ele tem e o conteúdo que ele tem que dar dentro dessas datas e o tempo disponível que ele tem. E na internet é possível a gente localizar algumas sequências didáticas que podem ser um conjunto de várias aulas ou às vezes até mesmo uma única aula que vai mostrar como trabalhar aquele conteúdo e vai descrever, às vezes, a metodologia que foi usada. Então, isso é bem acessível na internet. Sim, e esses planejamentos, tem diferença de um planejamento para uma sequência didática no sentido de, ok, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou pensar aqui nos meus conteúdos, mas dentro da sequência didática eu tenho que pensar em quais outros tópicos, o que eu preciso para mais em relação ao planejamento? Quando você analisa uma sequência didática, é importante que você tenha clareza desses princípios das metodologias ativas para que você possa analisar essas sequências de forma crítica. Pensar, está adequada aos meus objetivos de aprendizagem? Então, essa é a primeira coisa que você tem que definir. E, logo em seguida, entender se aquele recurso, se aquela metodologia se aplica também ao contexto dos seus estudantes. Então, é um olhar também que a gente tem que ter ao analisar essas sequências e, a partir daí, tentar entender o tempo que a gente tem disponível para aqueles conteúdos e encaixar nos nossos planejamentos. E isso, gente, é uma dica muito importante, principalmente desse contexto do novo ensino médio, onde nós temos um remodelamento sobre justamente esses conteúdos que antigamente nós seguíamos um documento e agora nós estamos seguindo ao currículo, trouxe aí algumas mudanças e é justamente essa seleção dentro da sequência e principalmente dentro desse campo maior que seria os planejamentos, que é justamente essa troca agora de ideias, esse momento de você refletir sobre a sua didática, refletir sobre o seu contexto, a sua sala de aula, os seus alunos, a sua realidade, a realidade do seu contexto escolar. Então, as metodologias ativas, elas têm muito a agregar, principalmente se nós, professores, entendermos que essas metodologias, elas vêm justamente para facilitar esse mecanismo do processo de ensino e aprendizagem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui conosco. Nós temos ainda mais uma aula aí juntas, onde nós vamos trabalhar as metodologias ativas exclusivamente dentro das ciências da natureza. Então, eu quero deixar aqui, né, a reflexão sobre o que nós vimos hoje nessa aula, que é justamente o processo de uma forma mais geral sobre as metodologias ativas, o que elas são, quais são essas características, entender que não é porque eu simplesmente fiz um quiz diferente usando um aplicativo, eu já estou fazendo um processo de inovação. Nem sempre é desse jeito. O que, na verdade, nós precisamos é justamente entender que o processo, como a professora Andréia falou e a professora Ana, colocar o aluno no centro desse processo de ensino e aprendizagem. Bom, aqui as referências. Eu quero, então, agradecer a todos vocês por esse momento. Por favor, não saiam daí, nós temos ainda mais um encontro onde nós vamos continuar falando sobre as metodologias ativas. Um grande abraço virtual e até o nosso próximo encontro.